Victor, você tem que estudar mais a Bíblia, cara. Teoria da conspiração? Rapaz, o problema das pessoas religiosas, sabe o que é? É que parou aqui. Ô, amigo, isso aqui é continuidade de algo que aconteceu antes de Adão, irmão, se você não sabe. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos botar aqui, ó. Biblicamente falando, o planeta Terra tem 6.000 anos, biblicamente falando. Só que, quimicamente falando e cientificamente falando, a Terra tem bilhões de anos. Como é que faz então? Se segundo a Bíblia aqui, Deus criou o céu, a terra, Gênesis 1, né, criou o ser humano, mas e aí? Presta atenção no que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo aqui engloba tudo. Seres humanos, animais, vida, tudo. Então, tudo que foi escrito depois desse versículo aqui é uma recriação. Quando em Gênesis 1, 2 diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, é porque aconteceu alguma coisa. Porque no versículo 1, a terra era completa, perfeita, tinha tudo, tinha ser humano. Você entendeu? Aí aconteceu alguma coisa na história que nós não sabemos o que é. Não sabemos. Existe uma lacuna aí a ser preenchida. Tá? E que destruiu a terra, que ela ficou sem forma e vazia. Aí Deus teve que recriar. Só que, lembra que eu falei que Deus, quando no Gênesis 1, Deus criou tudo, inclusive os seres humanos? Aí você vai falar assim, mas que seres humanos são esses? Por exemplo, quando Deus criou Eva e criou Adão, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, certo? Só existiam esses 4 seres humanos no planeta Terra. Aí Caim matou o irmão dele e foi expulso do jardim. Ele foi andando e encontrou uma cidade chamada Nod. Ou seja, a cidade já tinha nome, e é nome de um ser humano, Nod. Quem é esse Nod? Você não sabe, né? Tá. E lá ele casou. Peraí, ele casou com quem? Só existiam os 4. São seres humanos que já existiam antes Gênesis 1:1. A forma era assim, vazia, existia trevas, era sem forma, sem vazia, mas existiam seres humanos, amigo. Ah, mas como é que você acredita nisso? É porque foi descoberto várias tábuas suméricas, sabe? Aquelas tábuas coliformes. Mais de 10.000, 15.000 anos antes. As pirâmides do Egito, as 3 piramidezinhas de Gizé ali, tem 30.000 anos. Quem fez aquelas pirâmides? Se, segundo a Bíblia, a humanidade só veio a existir em 6.000 anos atrás. Fala comigo, hein? Então não é teoria não, irmão. Não é teoria não. Não é teoria não. As coisas se encaixam. Não é teoria. A verdade é que nós não sabemos toda a verdade, né? E nós só temos fragmento da verdade. E para você acreditar na verdade, talvez você tenha que deixar de acreditar um pouco no que está escrito. E acreditar mais nas teorias da conspiração. Porque as teorias da conspiração está se provando hoje que não é teoria não, irmão. É verdade. Você já ouviu falar nos Anunnakis? Já? Pois então. Existe. Eles estão na Bíblia. Só que na Bíblia eles estão como deuses pagãos. Por exemplo, a deusa Iana, a deusa Diana é Iana, o nome verdadeiro dela. Ela é irmã, ela é uma Anunnaki. O deus do Marduk é um Anunnaki. Marduk é um Anunnaki. São 3 irmãos. Iana, Marduk. Na verdade eu não tenho muita noção, não. Não estou muito por dentro, não. Mas eu acho que são 3 irmãos. Né? E o Marduk é um Anunnaki.
Você já ouviu falar no Nabonido? Nabonido era o genro de Nabucodonosor? Vai na internet e fala assim, eu quero ler as crônicas de Nabonido. Lê as crônicas de Nabonido. Aí, lá, o Nabonido, ele adora uma deusa chamada Iana. Uma deusa. Aí ele vai, na crônica dele, aí você vai prestar atenção se ele está lidando com um pedaço de gesso ou com um ser palpável. Presta bem atenção no que ele fala. Crônicas de Nabonido. Nabonido está na Bíblia. Marduk está na Bíblia. Presta atenção. Porque o que a gente aprende na Bíblia é que esses deuses são feitos de pedra e madeira. É um boneco, um gesso, igual a Igreja Católica tem, seus deuses lá. Só que quando você lê as crônicas de Nabonido, você percebe que não era só um deus de pedra, era um ser divino, celestial, que começava com ele. Você entendeu? Então, você tem que pedir revelação para Deus, cara. Discernimento espiritual. O próprio Senhor Jesus falou, se tudo que eu fiz, que tal, se eu fosse colocar no livro, não caberia em livros, cara. A verdade, a Bíblia é só uma continuidade de uma história, só que foi tudo adulterado pela Igreja Católica. Você tá entendendo? Por exemplo, Noé. O dilúvio. O dilúvio, biblicamente falando, tem o quê? 4.000 anos? Né? 5.000 anos? O dilúvio? Só que todas as civilizações, muito antes de dilúvio existir, já falava de um dilúvio. Pode ser que o dilúvio bíblico é antes da Bíblia, antes de Abraão existir, antes de Noé existir, já existia um dilúvio bíblico, com um homem chamado Noé. Só que não Noé, Noa, alguma coisa assim. E aí? Porque os maias, olha que os maias é antes da Bíblia, tá? Os maias astecas aqui, da América aqui, nas tábuas coliformes dele, fala de um grande dilúvio. E aí? Noé, Adão nem existia, nem... Isso aí é milhares de anos atrás. E aí, como é que ele sabia de um, né? Você conhece aquele professor de arqueologia da Adventista? Aquele moreninho lá, o Rodrigo Silva? Você conhece o Rodrigo Silva? Conhece, né? Tem credibilidade? Tem credibilidade. Tem ou não tem? Tem. Sabe o que ele falou da Bíblia? Ele, arqueólogo, sabe o que ele falou disso aqui? Ou não sabe? Vou falar pra você. Sabe o que ele falou, o Rodrigo Silva? Que isso aqui é um plágio. Isso aqui é um plágio. De quê? Das tábuas suméricas. Dorme com essa. Pode ser que o nosso Deus, irmão, do Antigo Testamento, aquele Deus brabo que mandava matar. Josué mata todo mundo. Moisés mata todo mundo. Ah, porque o povo tá idolatrando com bezerro de ouro, mata geral. Deus não mandava fazer isso? Pode ser que o nosso Deus, irmão, não é que a gente pensa não. Talvez o nosso Deus seja um Anunnaki. Tem possibilidade. Sabia disso? Não sabia, né? Tem grande possibilidade. Se você não sabe. Talvez Jesus não seja isso que você acha. Tá certo? Ou não tá certo? Por hoje, vamos parar por aqui? A aula foi boa, não foi? Gostou? Então pede discernimento aos deuses antigos. Brincadeira. Fique com Deus. Eu gosto assim, ó. Gosto assim, ó. Cara, você criou uma baita teoria. Eu gosto disso. Coisas que eu tenho que ficar explicando. Agora essas blá 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 blá. Eu gosto que o camarada é incrédulo mesmo e me espreme. Eu tenho que abrir a Bíblia e falar a verdade. Esse que eu gosto. Fique com Deus, até o próximo vídeo.